Olá, meu nome é Maria Atsuya Moribe, sou aluna do curso de Direito do campus de Campo Grande, sob a orientação da professora Choia Cardenal Fina do Nascimento, falar sobre o tema de hoje. O tema da nossa pesquisa foi a cultura do crime de assédio sexual que persiste no Brasil atual. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o crime em si, motivos de sua frequência no país, combate e prevenção para poder conscientizar e ajudar as pessoas que se encontram vítimas do crime de assédio sexual e para que possam prevenir que tenham mais vítimas. O tema é de extrema relevância social e cultural, tendo em vista que se trata da conscientização do crime para a sociedade e uma quebra de cultura. O dia empregado ocorreu com auxílio do método dedutivo, tendo em vista que foi realizado mediante análise geral do Código Penal e do conceito da Organização Internacional do Trabalho sobre o crime. Posteriormente, partiu para uma análise particular com notícias sobre o assédio sexual no país, com o objetivo de chegar a uma conclusão sobre formas de combater e prevenir o crime, principalmente no âmbito das empresas privadas. Como resultado, foi possível compreender a cultura do crime de assédio sexual, que de fato persiste no Brasil atual, tendo em vista o aumento de denúncias chegando em 2022 à quantia de 6.114 casos de denúncias de assédio sexual, equivalendo a uma ocorrência a cada 1 hora e 25 minutos, com um aumento de cerca de 49,7% comparado ao ano anterior. Desse modo, a principal discussão foi o motivo de tais crimes serem tratados como uma prática comum na sociedade, onde o autor do crime pensa estar no direito de assediar sexualmente a vítima, que está em uma hierarquia menor, geralmente em locais onde são a sós. Contudo, se pode notar que tal comportamento não é visto necessariamente como um crime, tendo em vista a educação cultural do país. Ainda, o desconhecimento para identificar e comprovar um assédio sexual é o que dificulta no momento da denúncia. E para se comprovar, seja necessária uma prova como gravação, vídeo testemunha. Inclusive, foi discutido maneira de combate ao crime, a exemplo da conscientização de como e quando é considerado um assédio sexual. Segundo o artigo 216-A do Código Penal, e conforme a Organização Internacional do Trabalho, o crime de assédio sexual se trata de atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites pertinentes que constrangem a vítima com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, utilizando o autor do crime de sua condição como superior hierárquico, provado a autoria e materialidade do crime, o autor pode ser condenado a uma pena de 1 a 2 anos, inclusive aumentada em até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. O conceito de superior hierárquico é a relação entre dois indivíduos, onde um está em uma posição superior e o outro está em uma posição inferior, mais vulnerável, no sentido de função ou cargo. A exemplo de um gerente e seu empregado, um pastor também e seu crente, é considerado professor e aluno, e entre outros. Nessa pesquisa eu queria mostrar também, mensagens também. Eu queria mostrar o que fazer quando se encontrar na situação do crime, principalmente no contexto da relação trabalhista. Primeiramente, deve-se identificar o assédio sexual, podendo notar comportamentos do autor como olhares persistentes nas regiões partes íntimas, toques desnecessários, elogios constantes, mensagens no particular, atos que fazem a vítima se sentir constrangida e desconfortável diante do autor. Depois de identificado o assédio sexual, vamos garantir as provas, podendo ser gravação de vídeo, áudios, prints de mensagens ou testemunhas, que quanto mais é melhor. Posteriormente, antes de seguir uma ação judicial em si, por ser um processo bem cansativo, demorado, primeiramente pode tentar conversar e resolver com o próprio autor, na presença de outras pessoas sempre. Relatar sobre o fato para um gestor que possa resolver a situação, sempre bom, observando que é sempre bom gravar as conversas. Caso que ocorre dentro das empresas, o autor de assédio sexual, ele pode ser demitido por justa causa. Contudo, geralmente não acontece a demissão do autor do crime. Geralmente ignoram a situação. Então, este é o caso no momento da denúncia. Para relatar o crime, deve-se ir para uma delegacia, qualquer delegacia, para noticiar o crime e preencher o boletim de ocorrência, identificando o autor e mostrando as provas que teve. No caso em que a empresa não resolve, você se sinta desconfortável, você quer sair da empresa, sem, contudo, sofrer danos maiores, é possível entrar com pedido de rescisão indireta, como se possível com o auxílio de um advogado. Sem entrar em detalhes sobre isso, porque por não ser o tema de hoje, contudo, deixo a sugestão para pesquisarem sobre o assunto se interessarem. Conclui-se que o crime de assédio sexual, de fato, está impregnado na sociedade como uma cultura. Contudo, visto as quantias de denúncias realizadas, pode deduzir que o combate contra o crime está a aumentar. Por isso que é considerado crime de assédio sexual quando os atos de um superior hierárquico constrangem sexualmente a vítima de hierarquia menor. Diante disso, assim como atualmente há diversas campanhas de combate ao crime, como por exemplo nas imagens do PowerPoint, é necessária a conscientização das empresas para a educação dos gestores e funcionários sobre o assunto, para que de pouco em pouco eliminar essa cultura de assédio sexual. Temos que mostrar que não é normal tais atitudes e que não ser considerado algo comum, e sim um crime. Assim conclua a pesquisa realizada. Muito obrigada por assistirem e um ótimo dia.